Padre Pio e o Demônio, uma batalha sem tréguas. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez, este é o nosso programa Padre Pio e esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Prestem muita atenção, porque é um tema espetacular. Antes de mais nada, eu queria lembrá-los de fazer esse pedido aqui. Vocês estão vendo que hoje mas hoje tem uma surpresa para todo mundo que pedir a foto do Padre Pio no dia de hoje, sexta-feira, só no dia de hoje. Coloquem aí embaixo o aviso sobre isso. Vão ganhar de presente o quê? Um devocionário do Santo Padre Pio, aquele devocionário lindo, maravilhoso que nós vamos colocar ele aqui embaixo também para todo mundo ver e lembrar desse devocionário. É um devocionário que inclusive tem uma oração tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. De maneira que eu recomendo a vocês que liguem, não é ligar para pedir o devocionário, é ligar para pedir, são aqueles exemplares a mais que a gente consegue, às vezes, porque volta do correio, etc. Então, a gente sabe que aguenta o dia de hoje. Se você ligar muito tarde, pode ser que os devocionários já tenham acabado. Mas todos aqueles que ligarem pedindo a foto do Padre Pio vão ganhar o devocionário no dia de hoje. Vale a pena. Então, aqueles que ficaram chorando, olha, eu perdi o devocionário porque demorei para pedir, hoje não perca tempo, tá bom? Bom, eu vou tratar de uma matéria que é uma matéria recorrente, que é a batalha do Padre Pio contra o demônio, ou melhor, do demônio contra o Padre Pio e vice-versa, porque o demônio sempre perdia, mas batia muito pesado. E nesses dias eu estava lendo o site do padre Paulo Ricardo e encontrei uma matéria que eu não sei se foi escrita por ele ou pelo pessoal que colabora com ele, mas é espetacular a esse respeito. É uma entrevista que eles fazem com o autor, com o vaticanista Marco Tosatti, né, que escreveu um livro sobre a luta do Padre Pio contra Satanás. Então, o articulista ou o repórter que fez a matéria original colocou várias perguntas ao Marco Tosatti, né? E ele passa a responder baseado nas informações da Positio. O que é a Positio? É o conjunto de documentos, aliás, a matéria aqui vai dizer isso, é o conjunto de documentos que são reunidos para o processo de canonização do Padre Pio. Portanto, todos os depoimentos lá são juramentados, etc. Coisa extremamente séria. E é bom a gente ver como é que é a batalha, como é que o demônio atua e que barbaridade, né? O superior dos jesuítas, lembra no ano passado, ter dito que o demônio não existia, que o demônio era uma figura de retórica. Nós vamos ver aqui agora esse artigo e vocês vão ver que a coisa é diferente. Eu leio o artigo inteiro. A história do Padre Pio contra o demônio é uma saga épica, um corpo a corpo entre um monge e seu adversário. Palavras do veterano vaticanista Marco Tosatti, autor de Padre Pio contra Satana, La Battaglia Finale, ainda sem tradução para o português. A fonte principal do jornalista foram as cartas das pessoas que conheceram o santo de Pietrelcina e as que este escrevia, bem como todos os textos da Positio para a sua canonização. Eu já expliquei, então, o que é a Positio. Então, o autor se baseou nisso para fazer esse texto aqui. Aliás, o livro dele. Por ocasião do lançamento de uma versão espanhola do livro, o site Religião em Libertad pôde conversar um pouco com Tosatti a respeito da importância do santo e de sua luta peculiar, única com o maligno. Então vem a pergunta do jornalista: por que é tão popular e relevante a figura do Padre Pio de Pietrelcina? Resposta: sem dúvida, na Itália ele é um dos santos mais amados pelo povo. É difícil entrar em uma loja
em um restaurante, em um lugar público e não encontrar imagens dele, que é o que nós queremos fazer aqui no Brasil. Por isso que a nossa meta é entronizar o Padre Pio em cada lar. Como eu gostaria no futuro que tivesse uma entrevista de alguém sobre o Padre Pio, etc., no Brasil, dissesse depois da Itália, o Brasil é o país onde tem mais devoção ao Padre Pio. É difícil entrar numa casa, entrar num comércio, num restaurante e não ter a foto do Padre Pio. Eu constatei lá na Itália que é assim mesmo. É impressionante isso aí. Vamos fazer isso aqui e o Padre Pio está nos ajudando para fazer isso. E cada filho protegido do Padre Pio que se inscreve, tanto os que se inscrevem no canal, os que são membros do canal, e aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio e ajudam o apostolado, estão fazendo isso, para que a gente chegue rapidamente nessa meta. Ele diz: creio que isso se deve a que o Padre Pio é um dos santos da história que mais graças e intercessões realizou. Olha que impressionante. Li os 8 volumes da Positio, a compilação de documentos sobre ele que serviram para o processo de canonização. E existem centenas de testemunhos de pessoas da Itália e de outros países que receberam favores extraordinários. Foi protagonista de fenômenos assombrosos, bilocação, curas, leitura de almas com um simples olhar e coisas do tipo. Aí tem muito mais, né? Nós já vimos vários outros dons do Padre Pio, né? O dom da invisibilidade, por exemplo, não está aqui, mas foi dos casos assim que mais me impressionaram, né? Bom, isto o torna, continuou Tosati falando, o torna extraordinário, diferente dos outros santos e muito popular. Ao redor de todo mundo se criam hoje grupos de oração inspirados no Padre Pio. Pergunta: e o que tem de especial a relação do Padre Pio com o demônio? Afinal de contas, o demônio não tenta todos os cristãos? O jornalista pergunta. Não é todo mundo? A resposta do Marco Tosati. O caso do Padre Pio é especial porque sua luta não era apenas espiritual, mas tinha também momentos extremamente físicos. Nós somos tentados, em todo lugar tem demônios. Lembra que o Padre Pio dizia que se os demônios aparecerem sob a forma de um grão de areia, né, a gente não veria o sol. Tanto demônio existe em volta daqui, em todo lugar que nós estamos. Né? Bom, só que ele não nos agride. Ninguém aparece com o olho roxo de manhã porque apanhou do demônio à noite. Com o Padre Pio acontecia, nós vamos ver aqui. Tanto é, ele diz, que os frades que com ele viviam escutavam os barulhos da luta vindo de sua cela e, na manhã seguinte, encontravam os ferros da cama retorcidos, como se uma força sobrenatural os tivesse dobrado. Viam ainda o Padre Pio com contusões e golpes, como se o tivessem espancado. Este homem, que já carregava chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, que já era motivo suficiente para sofrer dores tremendas, sangramentos contínuos, né? Esse homem ainda levava essas sovas do demônio a ponto de retorcerem os ferros da cama. Não é brincadeira, gente. E imaginar os outros que estavam nas celas ao lado, né? Porque quem foi a São Giovanni Rotondo sabe como é que é. É uma cela, um quartinho atrás do outro, né? E o que se faz de um pouquinho mais ruidoso num se ouve no outro, né? Agora imagina uma sova do demônio. Imagina a força que era preciso para retorcer os ferros de uma cama. E todo mundo ali do lado, apavorado, tremendo. Vocês vão ver o que acontece. O superior chegou a pedir-lhe, quando ele ainda era jovem frade e já apanhava, né? Antes de ser enviado a São Giovanni Rotondo, que rezasse ao Senhor, pedindo que não permitisse ao demônio fazer tantos ruídos, já que os outros irmãos ficavam apavorados. Era algo muito visível. Não tinha como esconder. Isso acontecia com o Padre Pio quando ele lutava para arrancar almas das mãos do demônio.
De fato, houve muitos santos que lutaram com o demônio, mas o Padre Pio é especial, porque sua luta foi contínua, física, evidente, a ponto de haverem, inclusive, outras pessoas. Além disso, do meu ponto de vista, enquanto jornalista e escritor, vejo como épica a batalha entre o Padre Pio e o demônio, a qual, encarada até mesmo sem a perspectiva da fé, se reveste de um valor literário muito grande. E isso desde que ele era criança, quando teve a visão de um homem muito grande, um homem perverso, que era o demônio e queria combatê-lo. Naquele filme sobre o Padre Pio, aparece sob a forma de um cão furioso, etc., mas, na verdade, na Positio aparece, no processo de canonização, aparece a visão de um homem muito grande, perverso, que queria combatê-lo. Pergunta: o que significa para nós, para os nossos tempos, esta experiência do Padre Pio? O Tosati responde: mas olha que resposta que ele dá, hein? Não sou milenarista, não acredito. Não sou milenarista, mas acredito sim que é possível estarmos em uma época especial. A Virgem de Fátima dizia que nos encontramos em uma batalha decisiva entre as forças do bem e o demônio, forças que atacam a família e os valores naturais básicos. Nós estamos vendo agora aí, né, o demônio atuando numa instituição católica brasileira de uma forma tremenda, a propósito de uma campanha que se faz todos os anos durante a Quaresma, e a gente vê aqui que nós estamos, o Tosati está certo, estamos em uma época especial. A Virgem de Fátima dizia que nos encontramos em uma batalha decisiva entre as forças do bem e o demônio, forças que atacam a família. Quem não sabe do que eu estou falando, vai lá procurar o documento que vocês vão ver isso. E os valores naturais básicos, aquilo que a lei que faz parte da lei natural. Está claro, né? Continua Tosati. Parece que Deus quer, por meio do Padre Pio, dar um sinal de que essa batalha já começou. E é também sobrenatural, porque o Padre Pio é recente. Né? Ele é do nosso tempo. Deus, então, querer criar no nosso tempo, suscitar no nosso tempo um santo com tantos dons, como disse o próprio padre Paulo Ricardo num vídeo que eu assisti dele, eu gostei muito dessa expressão, até repito demais, parece que Deus exagerou quando deu dons para o Padre Pio, né? É uma coisa tão impressionante. O fato de Deus ter, no nosso tempo, suscitado um santo com tantos dons é para nos mostrar, para nos dar um sinal de que nós estamos entrando numa época especial, numa época de tentações especiais, de guerra sobrenatural especial. Como se não bastasse os apelos e os alertas, principalmente de Nossa Senhora de Fátima, em 1917. Então, ele diz, parece que Deus quer, por meio do Padre Pio, dar um sinal de que essa batalha já começou e é também sobrenatural. Vocês duvidam disso? Em vista de tudo que a gente assiste por aí, mesmo a questão da pandemia. Não tem um caráter sobrenatural nisso tudo? O repórter pergunta, mas os pecados sexuais, pessoas com uma vida familiar ruim, maus pais, adultérios, tudo isso sempre existiu. Qual é, então, a novidade? O Tosati responde, sim, pecados sexuais e contra a família sempre existiram. Mas, por exemplo, quando havia algum papa ruim, pérfido, criminoso, como era o caso de Alexandre Borgia, né? O Papa Borgia era monstruoso. Quem conhece um pouco de história e lê a história dos papas da Renascença, horas tantas ele topa com o Papa Alexandre VI, creio que era. Alexandre Borgia. Né? Então, ele era pérfido, criminoso, era um homem que cometia pecados horríveis, que eu não vou detalhar aqui, né?
ele cometia essas coisas, ele e o Papa Alexandre, mas não alterava a doutrina, não dizia que esses pecados eram normais. Ou seja, ele podia ser pérfido, monstruoso, fazer coisas horríveis, mas ele não dizia para justificar seus atos que essas eram coisas normais. Ele sabia que estava pecando, ele sabia que estava condenando a própria alma. Pode ser que ele tenha se salvo, pode ser que ele tenha se arrependido, pode ser que ele tenha recebido os sacramentos no final da vida, mas ele sabia que se ele não confessasse, que se ele não rejeitasse esses pecados no fundo da alma, ou se ele quisesse justificar alterando a doutrina católica, ele cometia pecado. E que pecado? Pecado de um papa, não é brincadeira. Né? A novidade, continua Tosati dizendo, a novidade dos últimos séculos é o individualismo desenfreado, que busca não só pôr em fé, não só pôr a fé em dúvida, mas também convencer o homem de que ele é o seu próprio legislador, seu próprio Deus, que não precisa descobrir o bem para cumpri-lo, pois pode criar para si mesmo sua própria lei. Vocês já ouviram isso pregado em algum lugar? Já ouviram isso espalhado na mídia, na grande imprensa? Né? Você é dono do seu corpo, você é dona do seu corpo. Você pode fazer o que você quiser. Você é dono da sua identidade. Você é dono do seu gênero. A pergunta, novamente vem a pergunta do jornalista. Seu livro contém uma segunda parte com exemplos de outros santos que tiveram também um contato muito próximo com o demônio, como Eustáquia de Pádua, eu não conheço, Cristina de Stommel e Marianne Baldi, deve ser francesa. Por quê? Ele cita essas pessoas que também tiveram contato próximo com o demônio. Ele diz assim: são santos que selecionei porque creio ilustrarem que, embora tenha um amplo campo de ação, o demônio está limitado por Deus. Por exemplo, o que sabemos de Maria Baldi, Baldi, olha lá, está testado em documentação científica da época, assim como muito do que sabemos sobre o Padre Pio. E é como se o mundo quisesse fechar os olhos para o sobrenatural, mas o sobrenatural não se deixa esconder. Quer dizer, então ele cita esses casos para mostrar, não é como o caso do Padre Pio, mas eram casos em que o demônio, ficava clara a ação do demônio. Reverendíssimo superior dos jesuítas, que disse que o demônio era uma figura de linguagem, uma figura de retórica, perdão, ou de oratória, se não me engano. Não é não, não é não. Eu só devia parar de ensinar isso. Eu só devia parar de ensinar isso. Que é o que ele diz aqui. O Padre Pio foi suscitado por uma época em que as pessoas... há pecados que sempre existiram, mas nunca foram negados. Nunca se tentou modificar a doutrina católica para negar tais pecados. Como uma modificação é essa, dizer o demônio existe. Vemos que Deus se serve do demônio de forma misteriosa, como um instrumento estranho, vai lá, mas que serve à santificação das pessoas. Vemos gente de grande santidade pessoal, mas que sofre sob o poder do demônio, às vezes até mesmo possessos, durante um tempo, embora mantendo-se livres na alma e na vontade. Quer dizer, Deus pode permitir uma possessão, mas o demônio não consegue entrar na alma da pessoa, ele entra no corpo, na alma e na vontade da pessoa, para obrigar a pessoa a pecar, ele não pode fazer. Né? É interessante isso. Bom, Deus não permite isso. Sempre me chamou a atenção a familiaridade com que o demônio, no livro de Jó, se aproxima do trono de Deus
e Deus o recebe tranquilamente e conversam. O demônio não passa de um outro instrumento de Deus. Quer dizer, Deus utiliza o demônio muitas vezes para castigar, para ensinar, para assustar, né? Para recordar que ele existe. Então o repórter diz assim: do mal Deus tira coisas boas, é um mistério, ele comenta, né? O Tosati diz: sim, é um mistério. É como ver um bordado pela parte de trás. Parece-nos um caos, um emaranhado de fios e cores, mas o bordador que o vê de cima, costurando o desenho, sabe bem o que está fazendo. Assim é Deus. O jornalista: nas últimas décadas, multiplicou-se o número de exorcistas na Igreja Católica, concursos, formações, e eles se mantêm em contato pela internet. Tosati responde: sim, dado que o povo tem pedido exorcistas com insistência, ou seja, de tal forma a ação do demônio começa a aparecer que as pessoas já procuram exorcista. Nós vamos, muito em breve, eu estou combinando com o Monsenhor Rubens Miralha uma outra entrevista aqui para o nosso canal, para ele falar sobre isso, né? E aí nós podemos perguntar para ele: estão crescendo o número de exorcistas? Mas exorcistas de verdade, porque existe muita sessão aí de libertação, sei lá o que aquilo não é exorcismo coisíssima nenhuma. Não segundo as normas da igreja, segundo o ritual católico de exorcismo, né? Quando não existe até patifarias pelo meio e charlatanismo, né? É uma barbaridade, mas isso acontece, né? Exorcismo mesmo é outra coisa. Bom, ele diz assim: eu escrevi, o povo tem pedido exorcistas com insistência. Escrevi um livro de entrevistas com o Padre Amorte, Memórias de um Exorcista, em 2010. Ele me explicou que há 30 anos, na França, na Bélgica, na Áustria e Alemanha, não havia um único exorcista. Olha só, França, Bélgica, Áustria e Alemanha. Não havia um único exorcista, não tinha exorcistas. Os bispos não acreditavam no demônio, tá vendo? Padre Amorte, um dos maiores exorcistas, exorcista oficial de Roma, que faleceu, creio que há 10 anos no máximo, né? Barbaridade, barbaridade. Mas, então, os bispos não acreditavam, mas viram tantos casos, tantos pedidos, que agora há 4 exorcistas em Turim, na Itália, vários em Paris. É pouco ainda, né? É pouco ainda. Sem contar esses cursos para centenas de sacerdotes que chegam até os Estados Unidos. Parece que os Estados Unidos têm uma ação muito grande no sentido de formação de exorcistas. Isso é ótimo, é muito bom. Como é bom também a gente ver que, em alguns setores, a igreja vai voltando ao que ela é, a igreja do Padre Pio, né? E não se desviando para teologias da libertação, Mãe Terra, Pachamama, sei lá o quê, né? Não, é a igreja de sempre, a igreja católica de sempre, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vivo repetindo isso, né? A igreja do Padre Pio. E que Deus suscitou o Padre Pio para nos mostrar que a igreja dele ainda é aquela. Ou melhor ainda, é esta, porque a igreja não morre. O jornalista pergunta: e há algo que estejamos aprendendo, algo de novo, sobre o diabo do século XXI? O Tosati responde: o demônio está sempre à procura de almas. Disse-me o padre à morte: sempre à procura de almas. Sempre à procura de almas. Desculpa repetir, mas é que muitas vezes a gente vive como se o demônio não existisse. A gente assiste um filme achando que o demônio não vai me tentar naquele filme, não vai aparecer nada inconveniente. A gente anda pela rua despreocupado, olhando para todo lado, sem nos preocupar com a guarda do olhar, sabendo que o demônio poderá nos tentar
através de alguma coisa indecente, né? As pessoas vivem como se o demônio existisse, mas o demônio está sempre à procura de almas, disse meu padre à morte. E essa é a sua grande batalha, mas ele faz o seu principal trabalho sem chamar a atenção. Ele não vai ficar aparecendo, ô, fulano, faz isso, faz aquilo, entra naquele lugar que não deve, assiste um filme que não presta. Não, ele faz seu trabalho sem chamar a atenção, de forma ordinária, comum. O demônio, o diabo, não quer se manifestar. Não quer se manifestar. Olhem só, hein? Inclusive, para os exorcistas, é difícil discernir muitos casos, porque o demônio tenta se ocultar, até no caso dos possessos. É muito difícil. Muitas vezes o exorcista obrigar o demônio a se manifestar, porque tanto quanto ele puder, ele vai se esconder. Porque ele sabe que o poder que o exorcista tem, vindo da Santa Igreja, é muito mais forte. Então, ele vai tentar escamotear de qualquer forma aquela sessão de exorcismo. Isso é interessante. Já dizia o fato de ele querer se ocultar. Já dizia Baudelaire, a maior estratégia do demônio é fazer-nos crer que ele não existe. Olha aí. Então, quem colabora divulgando que o demônio existe, né? Que o demônio é uma figura de retórica, uma figura de oratória, sei lá o quê, está colaborando com quem? Com o demônio. É um cúmplice do demônio. Eu não hesito em dizer isso. Porque se o demônio quer nos fazer crer que não existe e aparece uma autoridade e diz, não, o demônio não existe, calma aí, não vamos exagerar. É uma figura que foi criada para que o homem tenha uma noção de bem e do mal, etc. Né? Com quem ele está? Para quem ele está trabalhando? Para quem ele está trabalhando? Não adianta vir dizer, isso daí vai devagar, não exagera. Tá bom, me dê argumentos. Só me dizer não exagera, não fica bravo, não fica nervoso. Caridade, misericórdia, Deus é bom. Jesus manso e humilde do coração. Só que foi esse mesmo Jesus manso e humilde de coração que entrou no templo e expulsou os vendilhões do templo, com chicotadas. Né? Então, antes de fazer um comentáriozinho desse aí no seu computador, no seu celular, pensa nisso, pensa bem o que vai falar. Agora, o jornalista diz assim para ele, mas também não é saudável enxergar o demônio todo em qualquer lugar. O jornalista diz, de fato, é preciso manter um equilíbrio. Claro. Né? O padre Amorte dizia, de todos os que me preocupam com problemas, apenas 1% precisa mesmo do exorcista. Quer dizer, Deus não permite a possessão diabólica assim, indiscriminadamente. Vai lá, pode pegar aí o bairro, sei lá, de Santo Antônio, da cidade e tal, deixa todo mundo possesso. Não é assim. Ou fulano, me engano, ou tal professor, ou tais alunos. Não é assim, certo? Por isso que faz parte do ritual do exorcismo o padre fazer um amplo interrogatório para ver se não se trata de um caso de doença. Às vezes a pessoa cai no chão, tem um ataque qualquer, é possesso. Não é possesso, é epilético. Né? Ou tem uma doença nervosa qualquer. Né? Então, o padre tem que investigar isso muito bem. A igreja é muito séria no que faz. A igreja é muito séria. Quem não são sérios são os tais aí que vivem dizendo demônio não existe. Já cai do outro lado. Então, o Tosati diz assim, creio que esse equilíbrio é a medida. Sim, o demônio trabalha de forma ordinária e eficaz, sem fenômenos extraordinários, mediante as guerras, o ódio, destruindo famílias, com o aborto, a gente pode dizer também com vírus, né? Com atitudes de políticos em relação a como combater uma epidemia, uma pandemia. Também aí precisamos lembrar que ele pode estar presente. Claro que ele está presente. Né? Também aí precisamos estar presentes. Tá aí, minha gente.
essa matéria que eu achei fantástica. Desculpa aí, padre Paulo Ricardo, eu roubei o texto aí do seu site, mas é muito bom. Quem quiser ler a matéria está na íntegra, aqui eu coloquei toda ela, mas quem quiser relê-la e tudo mais, pode procurar lá no site do padre Paulo Ricardo, que vai encontrar. Procura lá Marco Tosati, ou o texto da história do livro dele, que é Padre Pio contra o Satana, né? Deve dar para encontrar. Pode se encontrar, talvez, até no original italiano, os que compreenderem. Bom, meus amigos, não se esqueçam, se você gostou desse vídeo, acha que é importante, dá um like, mas dá um like dessa vez, pedindo uma bênção exorcística ao Padre Pio, para que ele expulse os demônios de perto de nós e para que ele chame todos os anjos que ele tiver para pôr do nosso lado, né? Não esquecendo que tem um que nunca sai do nosso lado, que é o nosso anjo da guarda. Eu peço a ele que dê graças especiais para você aproveitar bastante isso tudo que nós compartilhamos aqui nesse vídeo e que você, por falar em compartilhar, compartilhe também com outros amigos que poderão ter algum benefício espiritual nisso. Não, se você ainda não é membro do canal, inscreva-se no canal, acione o sininho e você já entra na missa da próxima quinta-feira, né? E todos com quem você compartilhar também serão incluídos na missa, queiram ou não queiram, né? Então, antes de rezar Ave Maria por todos, todos por um, que nós rezamos no final de todos os vídeos, nós vamos fazer o lembrete de que hoje, quem telefonar hoje, vai ter o devocionário, vai ganhar, além da foto, tem que ligar para pedir a foto. Além da foto do Padre Pio, vai ganhar o devocionário dos filhos protegidos do Padre Pio, com orações maravilhosas, inclusive o exorcismo, uma oração do exorcismo para você rezar contra o demônio. Vem muito a propósito do nosso tema aqui. E eu queria lembrar vocês, se porventura, até o final do dia, sobrar alguns devocionários, quem sabe... bom, agora nós só voltamos na quarta-feira de cinzas, né? Porque esses dias todos não teremos plantão, né? Que é sábado, domingo, segunda e terça. Não teremos o plantão porque é feriado, foi decretado feriado, e nós só vamos ter plantão a partir da quarta-feira de cinzas, que, aliás, eu lembro a todos vocês que é dia de abstinência, jejum e abstinência de carne, hein? Procurem aí no catecismo ou as regras do jejum, para não esticar demais esse vídeo, né? E aí nós vamos, se nós tivermos mais devocionários, vamos distribuir. Mas não fica esperando, não. Tenta hoje mesmo. Meus amigos, fiquem todos uns excelentes dias de feriado, vamos chamar assim, né? Mas aproveitem muito para rezar, para se preparar para a quaresma, porque na quarta-feira de cinzas é o início da quaresma. Se preparar para a quaresma de verdade, de verdade. Não, enfim, de acordo com o que certas campanhas estão ensinando, não, mas como a Santa Igreja manda, tá certo? Até quarta-feira de cinzas. Salve Maria, amigos, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.